Arena Alterosa. Oferecimento Powerline Internet. Também com TV por assinatura 2102.000. E Verona Segurança. Há 25 anos protegendo o seu patrimônio. Olá, muito bom dia para vocês. Está no ar o Arena Alterosa. É hora da gente falar de esporte na tela da TV Alterosa e a TV que o Mineiro vê. Está no ar o Arena, mais uma edição do nosso programa. Estamos aí juntos, começando mais uma semana. Hoje é segunda-feira, uma boa semana para você. Desde já eu quero agradecer sempre o carinho da sua audiência, a sua companhia. Você que toda segunda e quinta, na hora do almoço, liga a TV aí na TV Alterosa para saber o que é destaque no nosso esporte regional. Então, a partir de agora, eu, Fernando Júnior, vou junto com você até às 11h30. Vamos falar muito sobre o Campeonato Brasileiro, né? Rodada da Série A, Série B. O Tupi que jogou aqui no sábado em Juiz de Fora contra o Vasco da Gama, um jogão, né? Conseguiu um empate em 2-2, tem bastante lance polêmico pra gente comentar. E claro, vamos falar também da Copa Alterosa, os jogos da volta da semifinal, né? Neste final de semana aconteceram os jogos da ida, agora nós teremos jogos da volta para ver, enfim, quem serão os finalistas da competição. E conforme prometido na quinta-feira, a gente vai mostrar um trechinho da luta, da vitória do lutador de MMA, o Felipe Silva, que está no UFC, e na sua estreia conseguiu um nocaute no primeiro round e saiu aí com a vitória logo na estreia no maior evento de MMA do mundo. Olha só, eu quero começar o nosso programa já fazendo convite para você participar comigo, 98410-9434, esse é o número para você participar, enviar a sua mensagem, enviar a sua pergunta, deixar também o seu comentário. E para abrir o nosso programa, já que eu falei da Copa Alterosa, se tiver no ponto, pode colocar para mim aqui a tabela da Copa Alterosa. Olha só, a gente tem os resultados, né, desses jogos da ida. Bom, São João Nepomuceno jogou em casa esse primeiro jogo da semifinal contra o Aimorés de Ubá. Uma equipe bastante forte, tanto que derrotou a equipe são-joanense, né? Mesmo jogando fora de casa, o time de Ubá venceu pelo placar de 2-1. Com isso, o núcleo esportivo, o time do Marco Aurélio Ayup, vai ter que ir até Ubá no próximo final de semana e fazer o resultado para poder ir até a final, né? O empate, a equipe do Aimorés está classificado. O segundo jogo aconteceu em Rio Pomba. O Champion enfrentou o Pérolas Negras, que é o destaque aí da competição, e o Pérolas Negras venceu pelo placar de 3-0. Essa partida aconteceu em Rio Pomba, então é mais um time que joga em casa e é derrotado, né? Agora a equipe de Rio Pomba vai ter que ir até o Rio de Janeiro, onde é a sede aí do Pérolas Negras, e vencer, né, por mais de 3 gols para poder se classificar. 3-0, cobrança de pênalti, né? E se vencer por 2, 1-0 ou 10 empate, a equipe do Pérolas Negras está classificado para a grande decisão, tá bom? E tudo você acompanha aqui no Arena Alterosa, só lembrando que a gente tem também o aplicativo, né, da Copa Alterosa Sub-20. É só você baixar e digitar, ó, Copa Alterosa Sub-20, é fácil de encontrar, você baixa e fica por dentro de tudo que acontece na competição. Bom, deixa eu apresentar quem está comigo hoje aqui no Arena para a gente poder falar bastante sobre essa partida do Tupi. E tem muita coisa para a gente falar. Professor do apito, Álvaro Coelho, tudo bem, Álvaro? Bom dia. Bom dia. Bem-vindo mais uma vez à Arena. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos aí que estão nos acompanhando aí pela Alterosa. Antes da gente falar do jogo, quero saber só o seguinte. 2-2, bom resultado para o Tupi ou pela circunstância poderia ser melhor? Não, eu acredito que foi um bom resultado para o Tupi, né? Eu creio que o Tupi, nas contas que fez, né, os pontos, os jogos contra o Vasco, certamente ficaram em segundo plano, né? O Tupi concorre aí com outras equipes, o Vasco é uma, né, a folha de pagamento do Vasco, a estrutura é completamente diferente, então eu acho que o Tupi aí teve um bom resultado e o jogo também, né, um jogo equilibrado, né? Então eu acho que os 2-2, um empate para o Tupi, eu acho que ficou de bom tamanho. Bom, só que antes da gente ir para o Tupi, né, da gente mostrar a reportagem do Ailton Borba, que esteve lá no Estádio Municipal junto com o Anderson Matheus, acompanharam tudo e vão contar essa história para a gente começa pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Né? Os clubes mineiros, o Atlético Mineiro conseguiu um resultado importante, né? Um empate importante, jogou contra o Grêmio fora de casa e empatou. O Cruzeiro venceu o Santa Cruz, né, por 2-0, aproveitou essa má sequência do Santa Cruz e venceu por 2-0, e já o América Mineiro perdeu mais uma, perdeu por vitória fora de casa. Para a gente começar o nosso programa mostrando os gols, a gente começa por Atlético Mineiro. Grêmio 1, Atlético Mineiro também 1. Em Porto Alegre, Luan chutou, a bola desviou na zaga e o Grêmio fez 1-0 contra o Atlético Mineiro. Só que Robinho deixou tudo igual e assumiu a artilharia ao lado de Gabriel Jesus com 10 gols. Grêmio 1, Galo também 1. Grêmio completo, Luan voltando da Olimpíada, né? E o Atlético Mineiro tentando
permanecer aí na parte de cima da tabela, né, o professor, no grupo aí dos 4 primeiros. Jogando fora de casa, um bom resultado, né? Sim, um grande resultado para o Atlético, sem dúvida nenhuma. E ali, né, já o primeiro gol aí, que é o destaque, acho que essa rodada nós tivemos gols muito bonitos. E uma bonita jogada aí do Douglas, né, o lateral aí que foi para a seleção. Um cruzamento no pé do Robinho, um cruzamento difícil, né, bola rasteira, cruzou, quer dizer, foi um passe, na verdade, do Douglas. Um gol, olha lá, um gol realmente, um golão do Atlético. Bem trabalhado, né? E o Robinho, né? O Robinho aí mostrando o seu futebol, né? Muito bem e ajudando o Atlético aí a pontear aí, né? Ficar no grupo aí dos líderes do campeonato. Grande resultado para o Atlético. O Douglas conseguiu fazer bastante essas jogadas nos Jogos Olímpicos, né? Muitas jogadas da seleção brasileira saíram pela esquerda, né? O Zeca, que é o lateral direito, ficou um pouco mais preso na marcação, né? Então sempre que a seleção saía bastante para o ataque, era pela esquerda com o Douglas, que é sem dúvida nenhuma um dos destaques aí do Atlético Mineiro, que conseguiu essa vaga na seleção olímpica e também foi muito bem. Já o Grêmio, né, o Luan voltou e foi o autor aí do gol de empate. Outro clube mineiro que fez aí o dever de casa, né, venceu o Santa Cruz pelo placar de 2-0, foi o Cruzeiro. Vamos lá, vamos ver os gols. No Mineirão, o Cruzeiro saiu da zona do rebaixamento. Robinho abriu o placar contra o Santa Cruz com um belo gol. Ábila só teve o trabalho de empurrar para fazer o segundo. Cruzeiro 2, Santa Cruz 0. Bom, o Cruzeiro venceu, né, está numa situação bastante desconfortável aí no Campeonato Brasileiro. E por outro lado, quem também está numa situação nada boa, né, é o América Mineiro, é o Coelho, que jogou fora de casa contra o Vitória e não somou ponto não, foi mais uma derrota. O Vitória também saiu da zona da degola. Marcelo fez um golaço no primeiro tempo e Davi ampliou no segundo tempo. O Lanterna América Mineiro ainda diminuiu com Danilo Barcelos. 2-1, placar final. Professor, você veio aqui no começo do Campeonato Brasileiro, né? Acho que agora já começa o segundo turno, já começou o segundo turno. Acho que agora as coisas começam a ser desenhadas, né? Ficar de uma forma mais clara para a gente poder comentar aqui. E o América, com muito pesar que a gente fala isso, mas eu acho que pela situação que está, é difícil deixar a zona do rebaixamento. Se a gente pudesse apontar uma equipe aí para voltar para a Série B, infelizmente é o Coelho. Né? Sem dúvida, eu acho que o América vai confirmando aí o mau prognóstico, né? Infelizmente o América tem uma boa estrutura lá em BH, sendo treinamento, enfim, mas há alguma coisa lá que eu não consigo explicar direito, que o América fica nisso, sobe e desce. E assim, também o América as coisas parece que não ajudam muito, né? Ontem ali o jogador fez um golaço contra o América, apesar do gol do América também ter sido muito bonito, mas o jogador foi quem? Foi o América e... América Mineiro enfrentou Vitória. Vitória, né? Vitória, o rubro-negro, né? O cara acertou da entrada da área, um chute lá no ângulo, né? Que o goleiro sem nenhuma chance de defesa. Então as coisas parece que realmente vão dando errado para o América e é difícil recuperar, já é a segunda rodada do retorno. O América está muito embaixo, então eu acho que o América, no meu prognóstico, o América é um time garantido aí no rebaixamento de 2016. Né? E o Cruzeiro, por outro lado, né, vai se livrando, vai se recuperando sob a condução do Mano Menezes. Né? Ontem eu vi alguns comentários, né, e eu acho que um dos mais contundentes que eu ouvi sobre o Cruzeiro foi que o time do Cruzeiro no papel é um time muito bom. Né? Em campo também, tem jogadores excelentes, né, no Campeonato Brasileiro. Não é um time que dá espetáculo, que dá show quando joga. Mas jogando em casa, a partir de agora, eu acredito que o Cruzeiro começa a vencer. E por isso não fica nessa mesma situação do América, né? Para mim, o Cruzeiro sai dessa situação desconfortável, começa a subir na tabela a partir de agora. É um time que, quando joga em casa, tem 100% de chance de vencer. Fora já é outra situação, né? Eu creio que o problema do Cruzeiro foi esse início aí complicado do Cruzeiro. E as coisas vêm de fora do campo para dentro do campo, né? Essa vinda do Paulo Bento para o Brasil, um treinador europeu, está acostumado em outra cultura, nossos jogadores têm outra filosofia de jogo, não é fácil mudar essa filosofia dos nossos jogadores. Então o Cruzeiro, me parece, enfrentou assim, problemas dado a condução de fora do campo. O exemplo do Riascos é típico disso, né?
o Riasco, que havia sido emprestado, estava lá no Vasco, em segundo plano, e de repente foi levado para Belo Horizonte, assim, do nada, atrás do Riasco para resolver nosso problema, aí chegou lá, o Riasco não jogava, então, aí teve aquele desfecho polêmica, lá, né? Complicado, né? Com o diretor, que disse que ele não jogava mais, enfim. Então, isso acho que exemplifica que o problema do Cruzeiro estava fora do campo e agora, com o Mano Menezes, que conhece e tal, as coisas vão se acertando. Realmente, o time do Cruzeiro, no papel, né, ele tem condições de estar à frente na tabela e não na zona de rebaixamento. Meu prognóstico é que o Cruzeiro também não vai ser rebaixado. Claro que esse ano, qualquer perspectiva aí de classificação para Libertadores, eu acho que foi para o brejo, mas o Cruzeiro passa tranquilo aí, 2016, né, para 2017. O time do Cruzeiro, a parte da frente, né, do meio de campo para frente, é um time muito bom, né, eu acredito que o Mano tem encontrado alguns problemas aí, sua chegada é na parte da defesa, né, a gente tem William Bigode, o Alisson, que joga muita bola, Rascaeta, enfim. Meio de campo para frente. E esse atacante que fez o gol aí, que eu esqueci o nome aí, que fez o gol ontem, o argentino, né, também. Agora também tá me falhando aqui na memória. Ele fez o segundo gol, né, a bola cruzada, esse aí, ó, ele concluiu, é um bom jogador também. Lembrou o gol do Atlético, né? Lembrou o gol do Atlético, né, só que do Atlético o passe foi mais difícil, distante, né? Foi mais distante, né. O Ábila, né? O Brasil está me falando isso, aqui no ponto. É a idade, né? A idade pesa um pouco, né? Bom, para a gente poder continuar nosso bate-papo aqui, estou devendo os gols dos clubes cariocas. Né? O Flamengo conseguiu uma vitória importante, né, professor? Jogou fora de casa, venceu bem a Chapecoense pelo placar de 3-1. E o Fluminense foi derrotado, perdeu para o Palmeiras pelo placar de 2-0. Antes da gente ver os gols, eu estou recebendo aqui uma mensagem justamente me cobrando isso, os gols dos clubes cariocas. Deixa eu mandar um abraço aqui. Deixa eu ver, estamos ligadinhos aqui em Muriaé. Só esquecendo de colocar o nome para mim, falou que tem um grupo grande acompanhando o nosso programa lá. O João de Deus é da cidade de Carangola, no bairro Santo Onofre. Diz que é flamenguista e quer saber o seguinte, professor, antes da gente ver os gols. Pergunta para o Álvaro Coelhas. Gostaria de saber se há chance do Flamengo ser campeão brasileiro. Eu acredito sim, porque o campeonato de pontos corridos, né, ele exige regularidade ao longo da toda a competição, né, não perder pontos na hora indevida, não perder pontos para rivais, e o Flamengo está cumprindo aí o seu papel, né? Quer dizer, não tem um time assim que chama muita atenção, na minha opinião, jogadores, tem aquele craque e tal, né? É um time, vamos dizer, comum, entre aspas, né? Que me entendam bem, mas é um time que está se acertando, está lá no topo da tabela, então, se ele continuar nesse ritmo, né? Nessa regularidade que ele vem, se não tropeçar aí, não der umas bobeiras, eu acho que ele tem condição de brigar, até porque o campeonato, de uma forma geral, essas equipes que estão na frente, não tem, assim, aquela equipe que realmente se destaca muito das outras, né? Tem boas equipes, como o caso do Atlético, o caso do Grêmio aí, mas não é nada que a gente diga assim, está muito à frente dos outros, né? Não tem nenhum Real Madrid, nenhum Barcelona aí no Campeonato Brasileiro. Então, aquela equipe que fizer o seu trabalho direitinho, mantiver a regularidade, sem dúvida, é concorrente. Então, eu coloco o Flamengo concorrente, entrou o segundo turno aí no G4, bem próximo, lá em cima, então acho que ele concorre sim. E para manter essa boa sequência, nada melhor que uma vitória fora de casa, como foi, né? Venceu o Chapecoense pelo placar de 3-1. Abraço também para o João Vitor, está na cidade de Muriaé, é outro flamenguista que está nos acompanhando. Esses gols agora vão para o João Vitor, você vê agora na tela do Arena. Em Brasília, Dudu se esticou todo para fazer o primeiro gol do Palmeiras contra o Fluminense. 1-0. O Verdão ampliou no primeiro tempo. Depois do bate-rebate, Jean pegou bonito na bola. Palmeiras 2, Fluminense 0. Em Chapecó, Pará cruzou e Diego pegou de bate-pronto. Flamengo 1, Chapecoense 0. Kempis empatou para o time da casa, aproveitando o rebote do goleiro Muralha. 1-1. No segundo tempo, Leandro Damião de pênalti colocou o Mengão na frente outra vez. Mancoello fez um belo gol e o Flamengo assumiu a vice-liderança. 3-1. Um golaço aí do Mancoello, né? Agora, para a gente poder fechar, a gente vai ver os gols dos outros clubes, né? Para fechar essa rodada do Campeonato Brasileiro. Na sequência, a gente vê a tabela de classificação. Na Vila Belmiro, o Santos foi surpreendido pelo Figueirense.
Rafael Moura fez o gol da vitória do Figueira, que continua na zona do rebaixamento. Depois do jogo, a torcida e a diretoria homenagearam um Gabigol, que acertou a transferência para a Inter de Milão. Ele recebeu placa e prometeu voltar. No vestiário, o rapper Emicida foi se despedir do craque, que ainda ganhou um rap de presente. Menino da Vila, santista e cruel, vai pra cima, Gabriel. Na Arena Pernambuco, o Serras marcou de pênalti e o Inter saiu na frente do Sport. Vinícius empatou no finalzinho do jogo e empurrou o Colorado para o 17º lugar. Sábado, em Campinas, o zagueiro do Corinthians, Balbuena, foi expulso no primeiro tempo. E a Ponte, que já era melhor, chegou ao gol com Roger. 1-0. No segundo tempo, Clayson recebeu na área, girou em cima do zagueiro Pedro Henrique e mandou no ângulo. 2-0. O Corinthians caiu para quarto e a Ponte subiu para sétimo. Bom, rapidinho, vamos lá, então vamos ver a tabela de classificação da Série A do Campeonato Brasileiro. Na liderança, o Palmeiras tem 43, o Flamengo com a vitória foi para 40, agora é o segundo. Terceiro, Atlético com 39, quarto, Corinthians com 37. Depois vem Santos, Grêmio, Ponte Preta, Fluminense, Atlético Paranaense e Chapecoense no meio da tabela com 30 pontos, o mesmo número de pontos aí do Atlético Paranaense. Na segunda parte, ó, São Paulo, Sport, o Botafogo, que joga hoje, Cruzeiro, Vitória, Curitiba e na zona de rebaixamento o Internacional com 24, o Figueirense com 24, o Santa Cruz tem 19 e com apenas 13 pontos na lanterna da Série A, o América Mineiro. Situação difícil aí do Coelho, né? Abraço para o Claudinei Paulino, pai do Pablo Barros, São Joanense, que é o lateral direito do América. A gente vai fazer uma pausa rapidinha aqui no Arena e daqui a pouquinho a gente volta para mostrar a reportagem do jogão de sábado, Tupi 2, Vasco 2. A pausa é rapidinha. Muito bem, já de volta com a Arena Alterô. A gente falou do gol do Robinho, né? Agora com o gol do Robinho ele empatou na liderança da artilharia com o Gabriel Jesus, né? Com 10 gols. Para complementar a rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, hoje Atlético Paranaense e Botafogo, o jogo que acontece na Arena da Baixada, às 8 da noite, né? Jogo importante aí para o Botafogo se quiser continuar nessa boa sequência. Bom, chegou a hora da gente ver a história entre Tupi 2 e Vasco 2 na reportagem de Adailton Borba e Anderson Matheus. Com uniformes brancos, o Tupi recebeu o Vasco da Gama em casa pela 21ª rodada da Série B. Com a bola rolando no municipal radialista Mário Helênio, o Vasco desce pela direita. Iago Pikachu é lançado por Andrezinho, mas a bola corre demais e sai pela linha de fundo. Com a bola nos pés do Tupi, Jonathan toca para Giancarlo, que entra na área e finaliza. O goleiro defende, mas o atacante do Tupi já estava impedido. A primeira finalização do jogo veio nesse lance do time Cruz Maltino. Ederson recebe a bola de frente para a área, domina, gira e bate para o gol. A bola sai sem perigo para o goleiro Rafael Santos. Mas se a primeira ameaça vem dos visitantes, a primeira certeza vem do time de casa. Giancarlo dá um passinho para Otávio, que não pensa duas vezes e manda um chutaço. Não tem outra. Gol do Tupi. O Vasco tenta reagir. Nessa batida de falta, Rodrigo arrisca direto para o gol. Mas o goleiro do Galo Carijó espalma para a lateral. Os 45 do primeiro tempo já tinham passado e o árbitro deu mais 3 minutos de acréscimo. Era a oportunidade que o Vasco precisava. O zagueiro Luan entra na área e solta uma bomba para o gol. O goleiro do Tupi não conseguiu impedir o empate. Fim do primeiro tempo. Tupi 1, Vasco também 1. No intervalo, é claro, o palpite dos críticos, mas sempre esperançosos, torcedores do Galo Carijó. Hoje a gente está praticamente como visitante aqui, mas fazer o quê? Então vai virar isso aí, tem que ter fé. O Tupi começou bem, o Vasco também, mas a pessoa melhorou bastante, né, o ataque. E vamos virar esse jogo aí. Logo nos 2 primeiros minutos do segundo tempo, essa jogada ensaiada na cobrança de falta. Pênalti para o Vasco. Andrezinho bate no canto esquerdo e o time carioca vira o jogo.
Sem entregar os pontos, o Galo Carijó volta a ameaçar. Serrato aproveita a sobra, domina e cruza na área. Renan sobe e cabeceia para o gol. A bola entra e o Tupi deixa tudo igual. 2-2. A gente não fez uma grande partida. Precisamos voltar a jogar bem. Infelizmente, a gente sofreu mais 2 gols com erros que não podem normalmente acontecer, numa saída de bola, na bola parada. Mas é uma coisa para que eu esteja atento e estar corrigindo. E é isso, não soubemos aproveitar a vantagem que nós criamos depois, conseguimos virar o jogo e infelizmente não conseguimos manter o resultado. Eu acho que o resultado realmente não foi o que nós esperávamos. Nós tínhamos a convicção e a expectativa, a esperança de conseguir uma vitória. Será ponto pacífico, mesmo sabedor, desde o início, do potencial do Vasco, da liderança, do grande gigante que ele é na Série B. Bom, para a gente poder comentar, a gente já falou do resultado, né, que foi um bom resultado para o Tupi. Agora, o que chamou bastante atenção nesse jogo foi o lance do gol do Vasco, o gol do Andrezinho de pênalti. Álvaro Coelho, eu quero saber a sua opinião, se foi realmente pênalti ou não. Pode soltar para a gente, se tiver no ponto. A gente tem aí o lance separado, né, um trechinho que dá para a gente analisar com mais calma, né, esse lance polêmico aí no jogo entre Tupi e Vasco da Gama, tudo igual, 2-2. Um pênalti marcado pelo árbitro Gilberto Rodrigues Castro Júnior e o Jonathan na marcação. Tentou ajudar ali, agora a defesa do Tupi vacilou também, né, professor? Porque o Andrezinho teve muito tempo para cobrar a falta, olhou, esperou, depois que o Gilberto autorizou, tá na tela agora. Então, antes da gente falar qualquer coisa do árbitro, né, Fernando, tem que observar isso, porque foi uma bola parada, a defesa estava posicionada e deixou o Ederson receber a bola. O Jonathan, ele estava marcando o lateral e ali mostra que há uma falha defensiva, porque o defensor não pode correr atrás do atacante como aparece ali na imagem. Sobre o pênalti, né, na transmissão lá, que eu participei pela Rádio CBN, eu disse que não daria o pênalti. Por quê? Porque o Ederson, ele pega a bola e ele dá uma mudança de direção na corrida dele. E o Jonathan vinha pelas costas, né, correndo, olha lá, ele muda de direção. Na hora que ele toca na bola, ele muda de direção. Né? E muitas vezes o jogador faz isso para provocar o contato, o atacante faz isso para provocar o contato. É a tal da malandragem, né? Malandragem do brasileiro. Então, a imagem, não resta dúvida que houve um contato, né? E até um contato com o braço, né? Que não aparece muito nessa imagem, mas que a gente viu outras imagens. Então, eu disse na hora do jogo que eu não daria o pênalti, por quê? Porque o jogador mudou de direção e, com isso, o que vinha na tentativa de defesa, o Jonathan, acabou não tendo como parar. Mas isso não quer dizer que a interpretação do árbitro foi absurda, como alguns disseram. A interpretação do árbitro foi a interpretação dele, que ele viu do contato, né? Olhando com mais calma agora, né? Analisando com as imagens agora um pouco mais pausado, continua com a mesma opinião? Não, eu continuo com a minha opinião pela minha experiência, né? Olha, olhando ali, você vê que o Jonathan, a bola estava indo para a direita e ele vem para o meio, na frente do Jonathan, né? O Ederson, ele vem para a frente do Jonathan que vinha correndo. Então, o Jonathan não foi imprudente nesse caso, né? Porque ele foi surpreendido com a mudança de direção do Ederson. Eu manteria, né, a minha decisão de não marcar o pênalti. Mas a decisão do árbitro não foi absurda. A decisão do árbitro, ele interpretou de outra forma porque ele viu o contato, né? Então, e que isso fique claro, né? Bom, antes da gente continuar no Tupi, rapidinho, nosso tempo está acabando, eu prometi dar um trechinho da luta aí do Felipe Silva no sábado, né? O Felipe Silva lutou contra o Shane Campbell na estreia do UFC. Pode rodar aí pra gente. E nocauteou no primeiro round, né? Com 1 minuto e 30 segundos de luta, a luta já acabou. Tá aí o nocaute do Felipe Silva, avassalador, né? Nessa sua estreia no UFC. Ficou, claro, bastante contente. E na estreia nada melhor que uma vitória para poder se firmar aí no maior evento de MMA do mundo. Um abraço pro Felipe, né? Para toda a equipe do Felipe, o Zulu, rapaziada que ajudou ele lá no Canadá a conquistar essa primeira vitória. Antes da gente encerrar o programa, pode voltar para mim, que a gente tem um trechinho aí da outro lance também que chamou bastante atenção do torcedor do Tupi, foi a expulsão do treinador de goleiro Walker Campos, né? Que é um camarada super tranquilo, nosso parceiro aqui do Arena Alterosa. Se tiver no ponto, pode rodar para a gente aí, o Anderson Matheus,
conseguiu capturar essa imagem. Olha lá, o Gilberto expulsando o Walker. E mais um lance polêmico de impedimento. Né? O auxiliar marcou o impedimento, o Walker estava muito próximo ali à linha, acabou reclamando, gesticulando bastante, e o árbitro foi e expulsou o preparador de goleiro. Até onde vai a paciência da arbitragem? Qual que é essa paciência em relação ao gesto, Álvaro? Não, a regra diz que, né, protestar contra a decisão do árbitro é passível, né, de advertência e, claro, também de uma expulsão, dependendo do grau dessa reclamação. Eu estava lá e eu não vi realmente, o treinador estava embaixo do banco, eu não vi, só o árbitro que observou. Eu acho que o árbitro exagerou, porque o árbitro tem outros instrumentos, a advertência, né? A advertência à pessoa, chamar atenção, pedir moderação, né? E, por outro lado, eu acho também, né, o treinador tem que compreender que a marcação do impedimento é muito difícil, né? Aquela linha, um corre para frente, outro corre para trás, o momento do passe. Então, às vezes, também há exagero de parte a parte. Na minha opinião, o árbitro exagerou, foi a primeira, e quem estava no estádio não viu o que o Walker fez. Depois, o treinador do Tupi se excedeu, indo para o vestiário, gesticulou para a torcida, coisas que não tem nada a ver e não contribui em nada, não ajuda em nada para o futebol. Mas no primeiro lance, eu acho que o árbitro não precisava ter expulsado. Eu não sei o que ele fez, claro. Não sei se ele ouviu, né? Não sei se ele ofendeu, essas coisas, né? Eu não sei. Mas, assim, visualmente, o que eu quero dizer é que nós não percebemos uma atitude do treinador que justificasse a expulsão. Professor, nosso tempo, felizmente, já acabou. Passou rápido demais mais uma vez. Abraço, obrigado sempre pela parceria. Obrigado. Boa semana para você. Obrigado mais uma vez pelo convite e estamos aí. Tá certo. Ariana Terosa vai ficando por aqui. Só lembrando que o nosso encontro é na quarta com mais um Boletim Arena e na quinta mais uma edição do nosso programa. Boa semana para você. Arena Alterosa. Oferecimento Powerline Internet. Também com TV por assinatura 2102.000. E Verona Segurança. Há 25 anos protegendo o seu patrimônio.